Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre as responsabilidades de empregados e empregadores em relação ao que está estabelecido na NR35, segurança com trabalho em altura. Então deixa eu pegar aqui os itens. Começa lá no item 35.2 e eu vou ter que cabe ao empregador, cabe à empresa primeiro, garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nesta norma. Então a empresa tem que dar o jeito dela, fornecendo recursos não apenas financeiros, mas, por exemplo, de recurso humano, material, o que for necessário para que a empresa consiga implementar aquilo que a norma estabelece. 2. Assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Então é obrigatório que eu vou fazer alguma atividade, eu analise os riscos. E aí, quando é que vai ser a tal da PT? Imagina que é uma atividade que não é rotineira. Tu faz uma vez, aí depois daqui a uma semana, daqui a 3 meses. Não tem uma rotina, não tem uma periodicidade. Nesse caso, eu preciso ter algum tipo de acompanhamento mais próximo. E aí eu vou abrir a tal da PRT, uma permissão de trabalho. Eu vou avaliar a situação e vou liberar ou não o serviço. No item seguinte, ele fala o que? Desenvolver procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho de altura. Já se o trabalho for rotineiro, então, por exemplo, todo dia você sobe para fazer uma leitura, sei lá, na caixa d'água, sei lá onde. Todo dia você faz isso. Todo dia é uma coisa que você vai lá fazer. Nesse caso, eu, a princípio, não iria abrir PT. O que eu iria fazer? Eu ia estabelecer um procedimento. Eu iria treinar o trabalhador e, lógico, periodicamente eu ia inspecionar, fazer uma auditoria para saber se ele está seguindo ou não o procedimento. Mas eu não teria essa obrigação de abrir PT diariamente. Ah, professor, mas eu acho que nesse caso é importante. Ok, lembra que qualquer norma regulamentadora estabelece o mínimo. Se você acha necessário fazer tal procedimento, ser mais rígido em algum item, sem problema nenhum. Não pode ser menos rígido. Letra D. Assegurar a realização de avaliação prévia das condições do local de trabalho e altura pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicável. A gente já falou isso nos itens anteriores, Eu não posso fazer uma atividade sem uma análise prévia, sem saber como está. A PT tem essa função, a análise de risco nessa função. Então eu preciso fazer esse planejamento analisando previamente quais são as broncas, vou antecipar as broncas, já considero quais são as ações necessárias e aí está tudo controlado. Letra E. Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nesta norma pelas empresas contratadas. Olha como esse item é importante. Você terceirizou um determinado serviço, é uma empresa contratada. Na hora que você terceirizou, ele que se vire. Ele que vai cuidar dessa parte. Não, você, empregador, é responsável por adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas dessa norma, para as terceiras. Então, o terceirizado está seguindo a NR35 e o que você está fazendo para acompanhar, para fazer com que ele siga? Tá? Então, esse item é importantíssimo. O item seguinte, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle. Então, você identificou o risco, fez APR, fez PT e tudo mais. Você começa a entender sobre os riscos da empresa, fez esse levantamento. Adianta você ter esse procedimento, ter essa análise de risco e não passar isso para os trabalhadores? Óbvio que não. Então você vai fazer essa identificação do risco, vai preparar um treinamento, vai ministrar esse treinamento, vai verificar se houve a retenção, que é um problema que as pessoas não fazem. Então, geralmente não se verifica se realmente houve a retenção daquela informação do trabalhador. Se não houve, vai fazer um novo treinamento, talvez com um formato um pouco diferente, para alcançar mais trabalhadores. Então, isso tem que ser periódico. E não basta ser uma vez, eu fiz já 10 anos atrás, ele já sabe. Não. Você tem muita coisa que você estuda e já esqueceu. Então, você precisa periodicamente reforçar essa informação. O que mais? Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível.
Então nós estávamos fazendo lá, fizemos um procedimento, PT, sei lá o que, coisa e tal. Na hora que foi executar, o que aconteceu? Identificamos uma bronca que não tinha sido prevista anteriormente. Dá para resolver? Não dá. Suspende o serviço. Por mais óbvio que seja, o óbvio também é importante estar na norma. Então, eu não posso deixar que seja realizado um serviço de algo que eu não estava previsto, né? Que a gente não considerou na época que a gente estava verificando os riscos. Letra I. Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para trabalho em altura. Então, os trabalhadores vão receber lá o treinamento de NR35, todo mundo bonitinho, sabe a informação, verifiquei a retenção, tudo mais. Só que, além desse treinamento, eu preciso autorizar. Eu tenho que ter aqui, como ele fala, uma sistemática de autorização. Então, por exemplo, o Mário recebeu o treinamento, tudo ok, ele sabe como fazer e tudo mais. Só que o Mário tem um problema de saúde. E quando ele passou pelo médico, o médico identificou. Então a empresa, apesar do treinamento, não vai autorizar o Mário a fazer esse serviço. Então você tem que ter um sistema na sua empresa, uma sistemática de autorização. Então tem gente que coloca no crachá, vai ter também lá no RH, na ficha do Mário. Eu tenho que ter uma sistemática para autorizar quais os trabalhadores podem trabalhar em altura e quais não podem. Letra J. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Epa! Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou realizar uma determinada atividade em altura. Significa que eu preciso ficar de babá lá o dia todo? Não, não é isso que ele está falando. Você vai definir qual a supervisão necessária. Por exemplo, um trabalho rotineiro, que não seja rotineiro, você vai abrir PT. Você foi lá, fez a inspeção. Nessa hora você liberou o serviço. Se você achar que é um serviço simples, ok. Quando for possível, já passando, dá uma olhada lá, mas não precisa alguém lá o tempo todo. Mas é uma atividade mais complexa, você sabe que os terceirizados, nesse caso, não tem um treinamento tão bom, e aí você vai analisar, talvez seja necessário sim ficar alguém lá acompanhando a atividade de forma mais contínua. Quem vai definir somos nós. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa norma. Então você vai preparar PT, procedimento e tudo mais. Isso tem que estar tudo documentado, né? Porque se você não documentou, você não fez. E também, por exemplo, você identificou determinados riscos em uma determinada atividade. Terminou aquele serviço, daqui a 3 anos volta novamente. Você já tem lá o procedimento, você até a documentação fica mais fácil, né? De você, tá aqui, eu já tenho a solução pronta. Então, tudo isso que eu falei, obrigações do empregador, obrigações da empresa. E quais são as obrigações do empregado? Bora lá, dos trabalhadores. Primeiro, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Então, o que está na lei é óbvio, o trabalhador tem que estar seguindo, mas ele complementa, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Então, aqueles procedimentos que a empresa criou, também é obrigação, óbvio, do trabalhador seguir. Tá? Não, isso não está na lei. Não está na lei, mas é um procedimento de segurança da nossa empresa e você tem que seguir sim. Item seguinte, colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Ele não pode dizer, eu não quero. Não, meu filho, você tem que ajudar a fazer rodar a NR35 na empresa. E o último item, zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Então, o trabalhador não vai zelar apenas pela própria saúde, mas também dos outros, dos colegas de trabalho. Deve auxiliar, mas para isso a gente tem que ter orientado ele. Tá? E como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro. Eu vou indicar agora esse aqui, Resgate Vertical, Aprender, Praticar, Salvar. O autor Eduardo José Slomp Aguiar. Tá? Não é um livro sobre NR35, é um livro sobre resgate vertical. Tá? Mas é interessante você fazer a leitura para entender, na verdade é um pouco mais aprofundado até do que a própria NR35 em alguns aspectos. E aí você vai entender sobre nó,
por exemplo, aqui ancoragem, tudo mais, tensão. Ele tem vários itens, é bem ilustrado, eu achei muito bacana esse livro para você ter uma noção, tá? Então, você quer trabalhar com isso ou você quer ter uma noção melhor sobre o assunto, acho uma boa aquisição. Antes de concluir, eu queria que você me acompanhasse também lá no Seguritamcast, um podcast que eu já tenho há 4 anos. Dá uma olhada lá, escuta toda segunda-feira, tem um áudio novo. Estou também com o podcast O Além da Prevenção, junto com os amigos Fabiana Raulino e Gustavo Rezende, tá? Então a gente faz lá um podcast que tem um foco, uma pegada diferente, não é segurança apenas no trabalho, é para ampliar a nossa mente em relação ao seu trabalho. E tem o SST, o canal, junto com o meu amigo Nestor, toda quinta-feira, quarta-feira sai um vídeo. E tem também lá no site da Revista Proteção, na seção de blogs, o Segurito na Proteção, onde semanalmente eu tento enviar um texto sobre a área de segurança do trabalho. E não esquece também do www.jornalsegurito.com. Tudo isso é gratuito para você ter mais informação de segurança. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.